Quarta-feira, 28 de junho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Governador Eduardo Leite faz reunião com o secretariado e alinha detalhes da reconstrução dos municípios afetados por ciclone. Senado aprova convite para Campos Neto. Senadores querem que o presidente do Banco Central explique juros altos no país. Crimes contra a humanidade na Venezuela. Tribunal Penal Internacional reabre investigação de país liderado por Nicolás Maduro, que foi recebido com honras por Lula no Brasil. Clima. Canadá sofre com incêndios de grandes proporções fora da temporada. Uma situação inédita no país. No comentário político, Tiago Pereira fala sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, que retorna nesta quinta-feira. IBGE divulga dados do censo. Santa Catarina apresentou crescimento populacional acima da média nacional. E você vai ver ainda, seleção feminina se prepara para a Copa do Mundo. A rainha Marta lidera o Brasil em busca do primeiro Mundial. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 3 minutos. Governo do Rio Grande do Sul apresenta novas medidas para mitigar os efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. As ações foram expostas em uma reunião com o Secretariado Gaúcho. Juntamente com os secretários, o governador do Rio Grande do Sul esteve reunido para apresentar medidas de apoio às pessoas e municípios do estado atingidos pelo ciclone extratropical. Segundo ele, está sendo encaminhado um projeto de lei para apoio às famílias de pobreza e extrema pobreza, por meio de recursos disponibilizados pelo estado. Outro ponto discutido está a recuperação de estradas vicinais e infraestrutura dos municípios, colocando à disposição valores em horas-máquinas para municípios atingidos, além de condições especiais de linhas de crédito e repactuação de dívidas para pessoas físicas ou jurídicas que estão em situação de emergência, contando com a participação do Banrisul e demais bancos de desenvolvimento. Eduardo Leite salientou que as prioridades em termos de recursos a serem distribuídos pelo Estado para a recuperação serão as pessoas que perderam tudo ou quase tudo. E mesmo que o Estado ainda esteja contabilizando o número de famílias afetadas, as ações deverão ser rápidas e organizadas, permitindo que os recursos cheguem às áreas atingidas. Estamos encaminhando o projeto de lei para apoio as famílias de extrema pobreza e pobreza vão receber um crédito excepcional por parte do Estado. Isso vai exigir a mobilização das nossas equipes de assistência social, junto com a assistência social dos municípios, para garantir que esses recursos cheguem a quem está precisando o mais rápido possível. As ações de recuperação das estradas, que eu já mencionei aqui a vocês, e estradas vicinais, infraestrutura dos municípios, com as máquinas que vão ser disponibilizadas, mais de 4,5 milhões disponibilizados. E as ações dos bancos, voltadas tanto para pessoas físicas, aquelas que não são nem extremamente pobres nem pobres, mas que vão precisar de apoio para poder reconstruir, restabelecer as condições das suas casas, enfim, ou para o que for necessário, né? Crédito especial para elas, e para as empresas também, toda a ação aí endereçada para ajudar na recuperação, no restabelecimento da normalidade para essas empresas. São alguns dos anúncios que a gente traz aqui. Outro ponto é a recuperação das estradas vicinais, que aí nós estamos aqui disponibilizando 4,5 milhões de reais em horas máquinas com o intuito de realizar a recuperação das estradas vicinais dos municípios que foram atingidos. O apoio do sistema financeiro do Estado. A gente também mobilizou a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com Banrisul, Badesul, BRDE, para as ações imediatas dos bancos, visando auxiliar na recuperação das perdas familiares, das perdas empresariais nesses municípios,
E nas ações imediatas aqui, ajustadas com os bancos, né, respeitando a governança de cada um deles, famílias desabrigadas ou desalojadas no evento climático, então a chance dessas pessoas terem perdido tudo ou muita coisa é muito grande. Eu não preciso ficar fazendo o levantamento de perdeu, não perdeu, qual é a situação específica de cada uma delas. Se ela está no cadastro único, é pobre, extremamente pobre, para essas é ação emergencial. Uma comissão do Senado aprovou um convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explique os juros altos no Brasil. Também nesta terça-feira foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. A ata mostrou divergência de opiniões sobre a trajetória dos juros. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira 4 requerimentos, convocando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar à comissão os motivos da manutenção da atual taxa básica de juros, a taxa Selic, em 13,75% ao ano. Esta é a segunda vez neste ano que Campos Neto é convocado a falar sobre o assunto na casa. Como é um convite, não uma convocação, Campos Neto não tem obrigação de comparecer. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, foi quem protocolou o pedido para ouvir Campos Neto. Também nesta terça-feira foi divulgada a data da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. A ata mostrou divergência de opiniões sobre a trajetória dos juros. No documento consta que a avaliação predominante dos membros do comitê é de que há confiança necessária para iniciar processo parcimonioso de inflexão dos juros na próxima reunião. Parte dos analistas de mercado avaliam que o Copom, dessa forma, acena com possibilidade de queda dos juros a partir de agosto. O Copom manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. A taxa está nesse nível desde agosto de 2022 e é a maior desde janeiro de 2017. O Tribunal Penal Internacional reabriu a investigação sobre crimes contra a humanidade na Venezuela. A informação foi divulgada nesta terça-feira. O Tribunal Penal Internacional autorizou nesta terça-feira seu procurador a retomar a investigação de supostos crimes contra a humanidade ocorridos na Venezuela durante o governo do presidente Nicolás Maduro, por considerar insuficientes os processos judiciais nacionais. A Venezuela argumenta que as denúncias de violação dos direitos humanos, registradas desde 2017, quando manifestações contra o governo deixaram mais de 100 mortos, devem ser resolvidas no âmbito do seu próprio sistema judicial. Com sede em Haia, o tribunal informou em comunicado que os juízes da Sala de Questões Preliminares da jurisdição consideram que, embora a Venezuela esteja realizando algumas investigações, seus processos criminais nacionais não refletem suficientemente o alcance da investigação prevista. Por isso, os juízes decidiram autorizar o procurador Karim Khan a reativar a investigação sobre a situação naquele país. Quanto aos fatores que a sala considerou determinantes para a conclusão, apontou que a Venezuela não parece estar investigando as alegações factuais que estão por trás dos elementos contextuais dos crimes contra a humanidade, indicou, portanto, o comunicado. O texto também destaca que a Venezuela parece ter tomado medidas de investigação limitadas e que, em muitos casos, parece haver períodos inexplicáveis de inatividade investigativa. Ativistas comemoraram na Venezuela a decisão do TPI. Incêndios mais fortes, mais longos, em áreas que não costumavam ser registradas, assolam o Canadá neste ano. E o pior momento pode nem ter chegado ainda. De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e o ponto máximo, geralmente em julho ou agosto, ainda está longe de chegar. Nenhuma província foi poupada da ira das chamas, nem mesmo Quebec ou Nova Escócia, que geralmente não registram grandes incêndios. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blur, aponta que essa é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá. Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos nesta semana, mais da metade deles considerados fora de controle.
Os primeiros surgiram no oeste do país e levaram as autoridades a declarar estado de emergência na província de Alberta, além da retirada de milhares de pessoas. Poucas semanas depois, as chuvas trouxeram algum alívio, mas os esforços de combate a incêndios foram transferidos para Nova Escócia, na costa atlântica, e para Quebec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano. A província permanece como o lugar mais quente do país, com 112 incêndios ativos, cuja fumaça chega aos Estados Unidos e Europa. Em um ano típico, mais de 7 mil focos queimam mais de 2 milhões de hectares de florestas no Canadá, mas este ano as chamas já destruíram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria. Também preocupa o aumento das emissões de carbono liberadas pelos incêndios na atmosfera, que superam o recorde anual do país norte-americano, de acordo com o Observatório Copérnicos. A Marinha suspendeu nesta quarta-feira as buscas pelas vítimas do barco que virou em Garopaba. O acidente ocorreu em 16 de junho e 6 pessoas foram resgatadas com vida. Alisson da Silva Santos e Diego Silva de Brito seguem desaparecidos. De acordo com a Marinha, o motivo para a suspensão é a falta de indícios que pudessem apontar a localização dos 2 tripulantes e o tempo decorrido do incidente, já que se passaram mais de 10 dias. Por conta disso, tanto as buscas marítimas quanto aéreas foram adiadas. Protestos foram registrados no subúrbio de Paris depois da morte de um adolescente que foi atingido por um tiro da polícia. O governo francês tentou acalmar a situação. O governo da França fez um apelo nesta quarta-feira por calma, depois que a morte de um jovem atingido por um tiro da polícia provocou distúrbios em um subúrbio de Paris. A tragédia, que provocou a retomada do debate sobre a violência policial na França, aconteceu na manhã de terça-feira, em Nanterre, na periferia oeste de Paris, durante uma abordagem policial a um jovem de 17 anos. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière. Primeiro, gostaria de expressar a emoção de toda uma nação pelo que aconteceu e com a morte do jovem Nael e falar com a família sobre a nossa solidariedade e afeto da nação. Nós temos um adolescente que foi assassinado. É inexplicável, sem desculpas. Estas são palavras de afeto, tristeza compartilhada e apoio à família, entes queridos. Em segundo lugar, o caso foi imediatamente levado ao tribunal. Espero que ande rapidamente, claro, com a calma que esse trabalho requer, e que a verdade possa ser estabelecida assim que possível. E, claro, seremos todos informados que a justiça foi feita. Évidemment, nous soyons tous informés que a justiça passe. O caso provocou vários distúrbios em Nanterre durante a noite de terça e madrugada desta quarta, com um balanço de 31 detidos, 24 policiais feridos e 40 carros incendiados. As forças de segurança na França são acusadas com frequência de abusos ou uso excessivo da força, como durante os protestos recentes contra a reforma da Previdência. E você vai ver a seguir: seleção feminina se prepara para a Copa do Mundo. Jogos começam em 20 de julho. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você vai ver ainda: IBGE divulga dados do censo 2022. Em 12 anos, o país teve crescimento de 12,3 milhões de pessoas. Atenção, atenção! Chegou a inauguração do Comprão de Garopaba. Amanhã é dia de carrinho cheião. Aproveite as ofertas especiais e concorra a vales de R$200 direto no caixa. Cerveja Amstel Lager por malte 350 ml, R$ 2,89. Se beber, não dirija. Contra filé inteiro a vácuo a partir de R$ 28,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso congelada, só R$ 5,79 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos, bandeja com 30, R$ 17,90. E no Comprão vale qualquer cartão. Óleo de soja leve ou lisa, R$
900 ml, R$ 4,49. Arroz parboilizado Kika, 5 quilos, R$ 12,99. Massa sêmula Rosane, 500 gramas, apenas R$ 1,99. É preço de inauguração. Aproveite! Café Melita Vácuo, 500 gramas, R$ 12,99. Lava-roupas Brilhante, 2 quilos e 400, R$ 20,97. Leite UHT, 1 litro, a partir de R$ 3,47. Na Rua Ismael Lobo, 811, às 9 da manhã. Melhor preço é no Comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Olá, estamos de volta. Agora são 20 horas e 16 minutos. E subiu para 10 o número de mortos em um bombardeio russo que atingiu um restaurante na cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia. Outras 60 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais 60 ficaram feridas em um bombardeio russo que atingiu um restaurante na cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia. 3 menores de idade estão entre os mortos, incluindo um bebê com poucos meses de vida. Já entre os feridos estão 3 colombianos. O balanço foi atualizado pelo Serviço de Emergências da Ucrânia nesta quarta-feira, um dia após o ataque. As operações de resgate prosseguem e 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A explosão de terça-feira atingiu o restaurante Ria Pizza, um local muito procurado por soldados e jornalistas, o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país. Além do restaurante, outros imóveis também foram atingidos: prédios, estabelecimentos comerciais, veículos e uma agência dos Correios. De acordo com a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou 2 mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. Localizada ao oeste da cidade devastada de Bakhmut, Kramatorsk já foi atingida por vários bombardeios russos. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, lembrou da dívida que os Estados Unidos têm com o país e pressionou a ONU a ajudar no caso. A Nicarágua busca uma indenização dos Estados Unidos. O presidente Daniel Ortega anunciou na noite de terça-feira que o governo entregou uma carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em que lembra que o Washington tem uma dívida histórica pelas atividades contra o governo sandinista nos anos 80. Eu reto aos Estados Unidos que nos lançam miles de acusações. Desafio os Estados Unidos, que nos lançam milhares de acusações, fazem declarações em organismos que eles dominam, em que nos difamam, caluniam. Eu desafio que nos encontrem na corte, que nos acusem na corte de Haia. Que eles aí nos acusem aí na corte. A Corte Internacional de Justiça de Haia determinou em 1986 que os Estados Unidos deveriam indenizar a Nicarágua pelos danos ocasionados por atividades militares e paramilitares para desestabilizar o governo sandinista. De acordo com a chancelaria nicaragüense, em 1988, o montante da indenização superava os 12 bilhões de dólares. A Nicarágua afirma que a Casa Branca apoiou os rebeldes para combater o governo sandinista, que tomou o poder em julho de 1979, depois da derrubada do ditador Anastácio Somoza. Uma casa de leilões leiloou a tela Dama com Leque por 74 milhões de libras. Um novo recorde para uma obra de arte na Europa. A obra é um raro retrato feito pelo austríaco Gustav Klimt, vendido no mercado aberto, pintado um ano antes de sua morte. 66 Novo recorde estabelecido. A tela Dama com Leque, Lady with a Fan, em inglês, do célebre pintor austríaco Gustav Klimt, foi leiloada nesta terça-feira em Londres por 74 milhões de libras, mais de 450 milhões de reais. O valor é um novo recorde de venda de uma obra de arte em leilão na Europa. Uma vez acrescentados os custos da venda, o comprador, cuja identidade não foi revelada, vai ter que pagar mais de 85 milhões de libras, quase 520
220 milhões de reais. A Sotheby's, organizadora do leilão, descreveu a obra pintada em 1917 como um retrato belo, rico e sedutor de uma mulher sem nome, destacando que os retratos de Clint raramente chegam ao mercado aberto. A tela foi encontrada em um cavalete no estúdio em que pintava quando ele morreu inesperadamente em fevereiro de 1918, aos 55 anos. O quadro ultrapassou o recorde anterior, alcançado em 2010, de 65 milhões de libras, pouco mais de 170 milhões de reais, na cotação da época, pela escultura O Homem que Caminha, de Alberto Giacometti. Os sul-coreanos rejuvenesceram, graças a uma mudança no sistema de contagem da idade. A partir desta quarta-feira, o país adota oficialmente o sistema internacional e, pelo menos no papel, os cidadãos vão ter 2 anos a menos. A dona de casa, Lee Jun-hee, está feliz por ter rejuvenescido, mas ela e os outros sul-coreanos não descobriram a fonte eterna da juventude. Eles apenas passaram a contar a idade de uma forma diferente. É bom para pessoas como eu que deveriam completar 60 anos no ano que vem. Eles terão 58, 59 e isso faz você se sentir mais jovem. A mudança se deve ao fim do sistema tradicional de contagem da idade na Coreia do Sul. O país é o último do leste da Ásia que ainda utiliza um método de cálculo da idade que determina que a pessoa tem 1 ano quando nasce, por contar a gestação como parte da vida do cidadão. Com o sistema, todos ficam mais velhos na virada do ano e não na data de aniversário, o que significa que um bebê nascido em 31 de dezembro já tem 2 anos em 1º de janeiro. Mas a partir desta quarta-feira, o país adota oficialmente o sistema internacional que calcula a idade das pessoas de acordo com a data de nascimento, o que deixará todos os sul-coreanos 1 ou 2 anos mais jovens. A mudança oficial terá um impacto limitado na prática, pois em vários aspectos administrativos, como a idade no passaporte, a idade mínima para julgamentos penais ou a idade de aposentadoria, o país já utilizava o sistema internacional. E agora vamos falar da seleção feminina de futebol. Faltando menos de um mês para a estreia, a lista das 23 escolhidas foi divulgada. E, mais uma vez, a jogadora Marta foi convocada. Esta será a 6ª Copa que a artilheira vai disputar. O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de julho contra a seleção do Panamá em busca de um título inédito. E para liderar a equipe, vai contar com a experiência da rainha do futebol. Marta foi convocada para disputar a 6ª Copa do Mundo dela, que pela primeira vez ocorre em 2 países, Austrália e Nova Zelândia. Marta is the queen, Marta is the icon. Marta é a rainha, é ícone. Só de estar perto dela é contagiante. Ela é generosa e tem muita energia. Eu já falei em algumas entrevistas que, em questão de presença de jogo e passe final, ela é uma das melhores. Se ela estará na equipe titular, eu não sei. Ainda não dá para dizer, mas com certeza ela vai fazer o papel que eu der a ela. As 23 jogadoras se apresentam junto à comissão técnica ainda nesta semana para dar início aos treinamentos. Antes de embarcar para a Austrália, a equipe ainda tem um compromisso no Brasil. No próximo domingo, as meninas entram em campo para um amistoso contra o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será uma oportunidade de se despedir da torcida brasileira, que poderá conhecer o provável time titular da Copa. Durante a preparação para a competição, mais de 90 jogadoras foram testadas. Nós testamos algo em torno de 90 jogadoras. Tentamos dar para todas elas uma chance de representar o Brasil. Essa equipe está muito empolgada, porque quase metade da seleção nunca foi a uma Copa do Mundo. E isso é um grande sonho para jogadoras mais jovens. E claro, as jogadoras mais experientes
trarão essa experiência para a equipe. Acredito que estamos em um momento perfeito para ir à Copa do Mundo. Jogadoras experientes como Debinha, Tamires e Andressa Alves vão integrar a equipe ao lado de Marta. A melhor participação da seleção feminina na história das Copas foi em 2007, quando ganhou a medalha de prata após perder a final para a Alemanha. E como noticiamos ontem, aqui no Piques News, o processo que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível voltou a ser julgado ontem no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, votou para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. O julgamento retoma nesta quinta, é isso, Tiago? É isso, Marcelo. Mais um processo que se arrasta, né? A gente já teve a fase inicial na semana passada, nessa quinta-feira, nessa terça, portanto, o voto do relator, que tinha mais de 300 páginas, por isso demorou, foi extensa a sessão, e agora retoma na quinta-feira e a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe de como será esse rito lá no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, nessa quinta-feira é mais uma fase, uma grande expectativa, e se algum dos ministros, portanto, irá ou não pedir vistas, ou seja, adiar o processo para 90 dias, já que em julho a Justiça entra em recesso. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Como eu adiantei no sábado, nos bastidores de Brasília falam que não haverá pedido de vistas, mas ainda há uma possibilidade vinda do ministro Raul Araújo. Ele é conhecido por adotar viés mais conservador e se apegar à lei, e deve votar contrário à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para quem não lembra, nas eleições de 2022, ele deu decisão que proibiu manifestações políticas de artistas no festival Lollapalooza, depois da cantora Pablo Vittar levantar uma bandeira do então candidato Lula durante um show. O pedido de vista, por si só, pode não alterar a decisão ou fazer com que os ministros mudem os seus votos. Mas a defesa do ex-presidente acha importante por poder trazer à luz temas que a condenação coloca no processo e que não são temas da matéria em si do julgamento. Informações vindas agora na CPI do dia 8 de janeiro que estão sendo incluídas nesse processo. Para Bolsonaro, esses fatos estão distorcidos e podem, com a retomada do processo, já terem sido esclarecidos no Congresso ou até mesmo na Polícia Federal, que é quem investiga esse caso. Além disso, não temos eleições próximas. Mesmo que o Bolsonaro tenha dito que possa ser candidato a vereador ano que vem, as eleições serão só em outubro. Portanto, não há motivo para a tamanha celeridade ou rapidez dessa votação. O fato é que depois de Deltan perder o mandato, agora com Bolsonaro podendo se tornar também inelegível, ele está prestes a ser o novo mártir da política nacional, ganhando ainda mais força e conquistando até mesmo aqueles que ele perdeu ao longo dos 4 anos que esteve na presidência. A percepção de injustiça e de perseguição do judiciário é visível, já que as coincidências em muito pouco tempo nos dizem isso, ou pelo menos fica nas entrelinhas, né? Vale lembrar que muitos lulistas acham até hoje que o Lula, por ser impedido de concorrer lá em 2018, foi perseguição política, até mesmo por aqueles que admitem que houve corrupção. Porque houve corrupção, foram bilhões e bilhões de dinheiro devolvido aos cofres públicos. Outro fato que evidencia uma polarização mais à esquerda do TSE, por isso chamamos de perseguição, é o fato de que em 2017, quando o TSE julgou a chapa Dilma e Temer, o tribunal não aceitou provas novas que não puderam se somar ao processo em julgamento. Não puderam ser colocadas como provas. Agora, Agora, aquela minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres,
o mesmo tribunal está considerando. Ou seja, não há nada que ligue Bolsonaro a essa minuta e estão colocando tudo no mesmo pacote. Portanto, a gente vê literalmente, Marcelo e audiência, 2 pesos, 2 medidas. Lá atrás, na chapa Dilma-Temer, não puderam colocar novas evidências. Agora, no processo de Jair Bolsonaro, podem. E hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu mais um recado de perseguição. Ele citou que o STF poderá interferir caso o TSE não condene Bolsonaro. Isso é verdade? Pode mesmo, Tiago? Olha, poder não pode, mas Dino parece ter certeza do que ele fala. Não gosta de ser questionado, é dono da razão e para os petistas tudo que ele fala é lacração. Então podemos até acreditar que ele tenha razão. No Twitter, o ministro insinuou que o Supremo Tribunal Federal poderá interferir sim caso a inelegibilidade de Bolsonaro não passe no TSE ou no STF. Portanto, o STF poderá interferir caso não passe no TSE. Como se alguém no TSE tivesse pedido a opinião dele. Na publicação, o Dino fez referência à recente decisão do STF que anulou o decreto de Bolsonaro que havia concedido indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão por críticas aos ministros do Supremo. Portanto, é mais um sinal de interferência e nítida perseguição ao já derrotado Jair Bolsonaro. A sensação que eu tenho, é que as eleições do ano passado ainda não acabaram. Parece que eles ainda estão em disputa eleitoral e o processo já encerrou, Lula já ganhou. Portanto, temos que apaziguar os ânimos, porque desse jeito o negócio vai se estender aí por mais, pelo menos 4 anos. Né? Pois é. E também, para nossa surpresa, o presidente Lula nomeou a ex-advogada da Dilma como ministra do TSE. O anúncio foi feito essa semana pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. É o terceiro nome ao TSE em 6 meses, Thiago. Pois é, se fosse de governos de outrora, se fosse Bolsonaro que tivesse nomeado tantos amigos apadrinhados, conhecidos e até mesmo ex-advogados, o papo seria outro, né? Nós falamos sobre esse processo de nomeação no Pix News do último sábado. Quem não viu está lá no nosso canal no YouTube, é só procurar. O presidente da República, de plantão, recebe uma lista do STF e escolhe um dos nomes apresentados. Nas temíveis coincidências de Brasília, eis o nome da ex-advogada da Dilma. Em maio deste ano, Edilene já havia sido cotada pelo TSE para ocupar uma das vagas deixadas pelos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Entretanto, Lula optou por Floriano de Azevedo, que está julgando agora o caso do Bolsonaro, Floriano de Azevedo, Marques Neto e André Ramos Tavares, esses dois que estão agora julgando o processo de Jair Bolsonaro no TSE. Também no mesmo mês, o STF elaborou uma lista tríplice de possíveis candidatos para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposentará compulsoriamente em outubro deste ano, quando completa 75 anos. O nome de Edilene Lobo estava na lista ao lado das candidatas Marilda Silveira e Daniele Borges. Alguns críticos, portanto, veem essa nomeação de Edilene Lobo como um impulso já para a advogada desponte e chegue ao STF como sucessora de Weber, já que, segundo Lula, ele deixou claro isso, a ministra provavelmente será substituída por uma outra mulher, o que eu acho justo. Caso seja consumado esse cenário, Lula e Dilma terão seus advogados de defesa atuando na Suprema Corte. Portanto, nunca antes na história deste país, presidentes ou ex-presidentes tiveram lá na Suprema Corte os seus advogados defendendo, os defendendo praticamente, mas é o que tudo indica,
que vão provavelmente chegar processos, porque um presidente da República saindo ou continuando ou se reelegendo sempre tem processos, né? É um partido que entra contra isso, outro que entra contra aquilo. A gente tem vários pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro que não andaram e certamente Lula já deve ter recebido vários também. E aí falta aquele interesse, né, de alguém tirar da gaveta e colocar pelo menos para discussão. Eu não digo nem para votação, eu digo para discussão. Vamos discutir se esse pedido é válido ou não é válido, né? E aí a gente vê agora que a importância que tem o cargo da presidência da República, como a gente detalhou no sábado, não só de governar o país, de fazer essas indicações, que são pessoas que vão ficar por lá por muitos anos e vão certamente, né, subentende-se ou não, defender os interesses daqueles que outrora, né, foram colegas, amigos ou foram clientes, né? Porque Lula e Dilma foram clientes de Zanin, o Lula do Zanin, e agora a Edilene, advogada, ex-advogada da Dilma, vai estar lá na Suprema Corte. Claro que se fosse outro momento, outro Brasil, outra ocasião, jamais isso seria possível, né, gente? A gente viu a simples nomeação do delegado-geral da Polícia Federal ser barrada pelo ministro do Supremo e o próprio Supremo me manda uma lista para o Lula com a ex-advogada da Dilma. Parece piada. Parece piada, porque se isso fosse quando Jair Bolsonaro estivesse no comando, jamais seria permitido que isso ocorresse, né? Eu posso estar extremamente enganado, mas é a história que mostra. São os fatos noticiados diariamente pela imprensa que mostram que o Alexandre de Moraes impediu uma simples nomeação do delegado-geral da Polícia Federal. Então, será que se Bolsonaro indicasse um ex-advogado dele, passaria? Ou melhor, será que o Supremo colocaria esse nome na lista para o presidente indicar? Obviamente que não. Por hoje é só, Marcelo e audiência. Eu volto na sexta-feira falando um pouquinho mais sobre política e a gente traz aí a atualização do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que certamente nós traremos aqui também amanhã por forma de reportagem. Boa noite a todos. Certo, então. Obrigado, Tiago. E o IBGE divulgou oficialmente hoje os dados do censo 2022. O país cresceu 6,5% comparado ao censo de 2010. Santa Catarina cresceu acima da média nacional. A primeira parte da divulgação feita pelo censo apresentou apenas os resultados das pesquisas dos números de habitantes, sem ter a apresentação dos perfis. O censo apontou que a população do país chegou a 203,1 milhões em 2022, com um aumento de 6,5% frente ao censo demográfico anterior realizado em 2010. Isso representa um acréscimo de 12,3 milhões de pessoas no período. A taxa de crescimento anual de habitantes no Brasil foi de 0,52%, representando a menor taxa desde o primeiro censo do Brasil, em 1872. A região mais populosa é a Sudeste, que tem os 3 estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Juntos, representam quase 40% da população nacional. A região Centro-Oeste é a menos populosa. O crescimento populacional foi maior no interior do que em capitais. Dos novos habitantes, mais de 66% se concentram em regiões fora desses grandes centros urbanos. Garopaba, cidade do litoral catarinense, que fica a pouco mais de 70 quilômetros de Florianópolis, cresceu acima da média do próprio estado e da capital. O município ocupa a posição 53 em Santa Catarina em número de habitantes. As pessoas descobriram o home office, né? E Garopaba é um lugar lindo para fazer o home office. Então, aquelas pessoas que vinham só na temporada, elas estão vindo agora o ano inteiro. Aquelas casas de veraneio não é mais veraneio, é anual. Então, isso que aconteceu, as pessoas que passavam aqui poucos dias na cidade, agora elas passam anualmente. E o serviço tem que ser ofertado anualmente para essas pessoas. Aumenta o custo, porém o recurso repassado é o mesmo. Santa Catarina apresentou acréscimo acima da média nacional, passando de 6 milhões e 200 mil catarinenses para em torno de 7 milhões e 600 mil pessoas. Esse resultado representa uma crescente melhor do que o último censo. O estado também apresentou aumento populacional por ano maior que a média do país. O salto populacional do estado foi o segundo maior do país, ficando atrás apenas de Roraima. É de extrema importância o número populacional por município estar atualizado e correto, pois é por meio dele que as verbas são repassadas. Segundo o prefeito de Garopaba, 1.000 habitantes a menos, o município deixará de receber em torno de 10 milhões de reais em repasses. Hoje, os nossos dados de saúde e de cadastro chegam perto dos 40 mil.
Nós temos quase 36 mil cadastrados. A nossa rede educacional se a gente fazer os cálculos dos alunos que estão hoje na nossa rede escolar, chega quase a 34 mil habitantes. E, infelizmente, apesar de todo o suporte que o município de Garopaba deu para as pessoas que estavam fazendo o censo, para os colaboradores, para as pessoas contratadas, infelizmente, em muitas residências eles não passaram. A gente já buscou o nosso jurídico, a nossa procuradoria, a gente vai buscar o tribunal, o TCU, para buscar juridicamente que eles refaçam os números de Garopaba. Só para você entender, hoje Garopaba trabalhava com um recurso de 18 mil habitantes. Com 29 mil habitantes, ele vai continuar recebendo dinheiro de 18 mil habitantes, mas prestando serviço para 29 mil habitantes. No crescimento geral de habitantes, 3 cidades catarinenses ficaram entre as 20 do país que mais inflaram nos últimos 12 anos: Florianópolis, Joinville e Palhoça. No ranking estadual, os municípios mais populosos são Joinville, Florianópolis e Blumenau. Já os que têm menos habitantes são Santiago do Sul, Barra Bonita e Presidente Castelo Branco. E o Pix News de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Mais informações no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.